Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Eu estou na linha com o deputado do PL, Paulo Trabalho, que incansavelmente lutou para que ontem a votação na Assembleia Legislativa fosse adiada ou até mesmo que os deputados da base mudassem o seu voto. Mas infelizmente isso não aconteceu. Deputado, prazer receber o senhor aqui novamente no programa. Divino, muito obrigado. Prazer estar com vocês. É uma grande luta, né? A gente não pode desistir. Pode ter uma luz no fim do túnel, tem uma esperança, nós temos que lutar por ela. Deputado, houve uma invasão do plenário por parte de produtores rurais. O senhor esperava essa invasão ou foi inusitado? Foi um ato espontâneo dos nossos produtores rurais. Foi uma atitude correta, porque eles estão sendo acometidos aí por uma grande injustiça por parte do governo do estado e por parte do legislativo goiano, né? Que vai prejudicar grandemente o setor. O governo está coagindo deputados da base a votarem favoravelmente esse projeto e o produtor fica de mãos atadas tendo que assistir. Eles não aguentaram. Essa foi a resposta que eles deram ao governador Ronaldo Caiado pela traição, né, que sofreram com essa taxação. Não foi aprovada ainda. Hoje é a última votação, né? Infelizmente a sessão foi convocada híbrida, ou seja, os deputados não precisam presencialmente e infelizmente também sem a presença do público. É lamentável essa situação. Como você colocou, eu fiz o que pude, nós fizemos, né, o que estava ao nosso alcance para tentar impedir, para tentar reverter o resultado. Não está perdido ainda, porque a votação final não acabou, mas é triste ver deputados sendo coniventes com um governo que não tem palavra e massacrando um setor tão importante da nossa sociedade que é o nosso agro, né? Lamentável. Algumas palavras que foram proferidas por parlamentares no plenário foram muito fortes. Por exemplo, de que deputados que não foram reeleitos estariam aguardando cargos do governador, inclusive secretarias. O senhor acredita que isso tem fundamento? Certamente. É um governo que joga baixo, é um governo que, como eu disse, tenta coagir, cooptar os deputados aí de maneira não republicana, oferecendo espaços no governo, indicações, cargos. E eles se apegam com coisas pequenas e acabam vendendo o agro, nosso agro, a preço de banana, né? Então isso é muito, muito triste e acontece. A gente esperava que eles tivessem uma seriedade, um comprometimento maior com o agro, mas não é o que acontece, né? Então não podemos nem chamar de democracia, não está tendo democracia nesse caso. Por isso que eu parabenizo aqueles que tiveram coragem de adentrar o plenário aí e buscar por justiça. O presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira, repudiou a atitude dos produtores, dizendo que ali foi uma atitude de vandalismo, inclusive com vidros quebrados. Como é que o senhor vê esse repúdio do presidente da Alego? Quem tem que repudiar a atitude são os produtores. Os produtores é que estão sendo injustiçados, eles é que têm o direito de repudiar qualquer coisa. Eles têm que repudiar essa taxação, têm que repudiar a votação, têm que repudiar o papel nefasto que a Assembleia Legislativa está fazendo, está exercendo. Na verdade, aí está atuando como um puxadinho do governo, carimbando tudo que o governo manda. Então, o repúdio tem que vir por parte dos produtores rurais e não o contrário. Essa que é a realidade. Essa votação híbrida, deputado, ela não dá margem para que aqueles deputados que ainda estavam em dúvida possam votar favoravelmente ao projeto, já que eles não terão a pressão dos produtores como tiveram hoje? É uma possibilidade. A gente vai tentar trabalhar com alguns que ainda possam ter uma chance de mudar de voto, porque justamente o fato de ser híbrido, às vezes ele não fica tão pressionado ali pelo líder do governo, que é o Bruno, ou pelo próprio governo lá presencialmente. É uma chance, mas ao mesmo tempo também não tem a pressão popular do povo em cima, né? Isso é ruim. E quando o povo está ali vendo o que o deputado está fazendo, como que ele está votando, também tem, com certeza, uma influência muito grande no voto do deputado. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Esperamos ainda um milagre, né? Que a gente consiga reverter. Não é fácil, mas pode ser, tudo é possível. Um questionamento que muitos produtores goianos estão fazendo é o que conseguiu se fazer no Paraná que o governador Ratinho Júnior, lá do estado
do sul do país, voltou atrás e segurou o projeto. Por que aqui em Goiás não aconteceu a mesma coisa? O que faltou? Eu não sei. O Paraná não precisa, né? De forma alguma, uma taxação como essa. Goiás também não precisa. E o governador de lá teve uma consciência maior que o nosso aqui. Mas o povo foi para frente do Palácio, pressionou o governador, fez uma grande pressão popular e ele acabou cedendo. Ronaldo Caiado é mais um perfil coronelista, né? E ele não recua tão fácil. Mas precisaria pressionar também. Acho que o povo, se quisesse, eu seria parceiro pra gente estar na frente do Palácio, pressionando o governador, manifestando ali na Praça Cívica. Acho que seria válido também, é uma tentativa. O governo do Paraná foi mais maleável, né? Mais humano. Colocou a mão na consciência e viu que ele ia cometer um grande erro e reparou a tempo. Esse governador quer cometer esse erro, está decidido a cometer esse erro e vai pagar o preço aí no futuro, com certeza. Deputado, essa invasão ao plenário, ela pode fazer com que o agro, em termos de popularidade, possa crescer, ou o senhor acha que isso possa vir a trazer consequências em termos de visibilidade junto à população? Não, o agro está certíssimo. O povo tem que parar de aceitar tudo de cabeça baixa, de tudo goela abaixo. Tem que se manifestar, tem que ter o direito à contrariedade. Tem horas que você perde as estribeiras mesmo. O povo tem sangue no olho, tem gente que vai ser condenada à falência. Como é que o cara vai manter a calma, a paciência numa situação dessa? Então, o pessoal tá certo, sim. E outras classes também tem que reivindicar os seus direitos aí quando necessário. Não pode acatar tudo, né? Isso é a democracia. A gente viu aí por décadas movimentos que iam a Brasília, chegavam lá com atos antidemocráticos e saíam com seus pleitos atendidos. Nós, produtores rurais, sempre fomos pacíficos, sempre fomos ordeiros, nunca tivemos praticamente nada atendido. Então tem hora que às vezes perder a paciência dá um pouco mais de resultado. Da mesma forma que o governador está querendo taxar o agro agora, o senhor acha que existe a possibilidade dele vir a querer taxar depois a indústria e o comércio, por exemplo? O governador já fez isso, né, com a indústria. Ele tirou os incentivos fiscais em 2019 ainda, do setor industrial. Depois ele taxou os servidores públicos inativos aposentados em 14%. Ele retirou a licença-prêmio dos servidores, retirou o quinquênio, prometeu não taxar o agro, agora está taxando o agro. Prometeu que ia reduzir o semestre dos combustíveis, não reduziu, foi obrigado por força de lei. Então, tudo de ruim a gente pode esperar do governo Caiado. Isso aí já ficou provado. Bom, o senhor acredita que os produtores rurais continuarão na capital se manifestando nesta quarta-feira ou o pessoal já está assim, meio que dando por vencido? Eu acredito que o pessoal tem os seus afazeres, né? Já estão vários dias envolvidos com essa causa, terminando o plantio, falta de chuva, preocupação com a lavoura, alguns tiveram chuva de pedra. Então é difícil para o produtor, né? Não é a profissão deles ficar fazendo manifestação. Eu acredito que o pessoal não vai, talvez, conseguir concentrar, é possível. Convidamos para que isso acontecesse, né? Mas o produtor tem seus compromissos e na lavoura, na fazenda, um dia que você perde de trabalho é muita coisa, né? Então temos esse agravante também que dificulta a manifestação do produtor rural em Goiás e no Brasil também. Deputado, mais uma vez, parabéns pelo trabalho em prol do agro e que, quem sabe, né, esses deputados da base possam ter o coração tocado e quem sabe até o governador possa ter o coração tocado e voltar atrás. Muito obrigado, viu? Obrigado, Divino, eu que agradeço. O agro pode contar sempre com a minha fidelidade em sua defesa. Serei sempre um guerreiro para a gente combater junto as injustiças que aparecerem aí pelo caminho, tá? Um abraço, Deus abençoe a todos. Vamos vencer. Nesse momento a gente pode estar sendo prejudicado, mas Deus nos reserva coisas maiores ainda, a gente tem certeza disso, para que a gente possa ter a compensação pelas injustiças que são cometidas com o nosso povo. Grande abraço a todos. Eu conversei com o deputado Paulo Trabalho, do PL de Goiás, ele que fez um grande trabalho, como o próprio nome dele diz, antes da votação, incentivando os produtores a estarem em Goiânia, conversando com deputados da base governista, e ele colocou aqui o seu ponto de vista a respeito do que aconteceu na tarde de ontem, lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Infelizmente, eu digo infelizmente, outros deputados não gostam de usar os microfones em momentos sensíveis como esse. Nós damos a oportunidade, mas nem todos respondem ao nosso chamado, né?
Parabéns ao deputado Paulo Trabalho por ter disposto aí do seu tempo para conversar conosco. Eu estou na linha com meu amigo Enio Fernandes, que é consultor de mercado, conhecido no Brasil inteiro, respeitadíssimo por onde passa, também é um grande produtor rural, é um líder classista, e o Enio esteve em reunião com o governador Ronaldo Caiado, juntamente com outras lideranças do agronegócio. Enio, um prazer ter você aqui. Me conta a respeito dessa reunião, que dia aconteceu, o que foi que vocês discutiram? Oi, Divino, tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente trocar ideia com você, com o seu público. Muito bom estar aqui. Na verdade, a reunião foi uma reunião muito tensa, né? Nós nos reunimos na Federação da Agricultura do Estado de Goiás na segunda-feira, na parte da manhã. Fomos convocados domingo à noite e já corremos para lá na segunda-feira, na parte da manhã. Sentamos a parte da manhã inteira para tentar criar alternativas para esse projeto de lei, para evitar que os produtores sejam taxados, que o custo da comida cresça. E nesse interim, entramos em contato com a assessoria do governador para nos receber, para a gente tentar dialogar. Nós chegamos no Palácio, era aproximadamente 2h da tarde. A reunião estendeu-se até quase perto das 6h. E qual que era o foco dessa reunião? Tentar sensibilizar o governador Ronaldo Caiado da gente retirar esse processo, tentar pensar alternativas contra essa taxação, garantir recursos para o Estado gerir as obras que o Estado precisa gerir, mas evitar criar mais impostos, né? E o problema é que impostos nos alimentos não tem jeito, no final do dia se traduz em comida mais cara. É o que nós devemos ver daqui para frente, daqui uns dias, né? Daqui a alguns meses, essa realidade, se tudo ocorrer como planejado, nós vamos ter muito desgaste, menor margem. E quando você tem menor margem, você investe menos, você abre menos áreas, você para de crescer, áreas que são mais frágeis não são abertas, e no final do dia a demanda cresce e falta o produto e o preço sobe. Então isso nós fomos tentar mostrar para o governador. Ele marcou o pé na sua posição, falou que precisava desses recursos. Nós argumentamos, Divino Ronaldo, mostrando o que aconteceu em Caiapônia em 10 anos, está acontecendo agora em Nova Guixá, está acontecendo no Aporé. Eu vou te falar sobre Caiapônia, né? Eu fui para Caiapônia, explorar em Caiapônia em 2012, tem 10 anos atrás. Se eu precisasse de um torneiro mecânico, eu não tinha. Se eu precisasse de algum produto agroquímico, eu não tinha. Se eu precisasse de uma internet na fazenda, eu não tinha. 10 anos depois, você tem toda a estrutura. Caiapônia se transformou. Você tem pessoas que eram vendedores de outras empresas aqui em Rio Verde, Jataí, montaram empresas lá. Então hoje você tem uma quantidade de serviço bom, você tem internet, você tem produto, você tem químicos, você tem melhoria hospital, tem médico que mudou para Caiapônia para atender. Então a gente queria mostrar isso para o governador, né? Se o dinheiro que o produtor ele consegue oferir, ele investe novamente para tentar crescer, como qualquer empresário, né? E a gente estava desenvolvendo áreas em Goiás que não eram tão prósperas, né? Ou o clima não ajudava, ou a terra não era tão favorável ao agro, né? Muita área de areia em algumas regiões que eram exclusivamente destinadas à pecuária estão sendo incorporadas, né? E a gente foi tentar sempre sensibilizar o governador para evitar que ele implementasse essa taxa. Infelizmente, ele preferiu ir para a votação e as consequências foi que nós vimos. Enio, a impressão que dá é que foi uma birra pessoal do governador. Sendo ele um conhecedor do agro, sendo ele um produtor rural, alguém que a vida inteira se elegeu em função do agronegócio como um representante, o que levou o governador a pisar, a cuspir no prato que comeu, a pisar no pescoço do produtor rural? Por que essa birra toda? Ronaldo, no fim do dia, as visões de mundo das pessoas mudam, as visões de horizonte mudam, né? Realmente, para eu poder responder essa pergunta com profundidade, eu deveria ser mais próximo do governador, entender o que ele está pensando.
Na minha visão, foi um equívoco. Na dele, é extremamente necessário para as decisões que ele vai tomar daqui para frente, né? Eu não sei quais são os projetos políticos dele, eu não sei qual a visão que ele vê para Goiás, eu não sei qual setor que ele quer se aproximar, que no final do dia, todos nós nos aproximamos de vários setores. O que eu fico muito preocupado é o seguinte: nós não temos a excelência na indústria, nós temos boas indústrias importantes para Goiás, mas nós não temos a excelência da indústria, né? A indústria de altíssima tecnologia nós não operamos no Brasil. Os serviços nós estamos com uma dificuldade muito grande de formação de mão de obra, baixo investimento em educação, resultou num serviço não tão bom. Aonde eu quero chegar? A nossa indústria, apesar de ser boa, ela não é a indústria mais competitiva do mundo. O nosso serviço não é o melhor serviço do mundo, tanto que a nossa produtividade por homem-hora é uma das mais baixas das grandes potências do mundo. A única coisa que o Brasil é inquestionavelmente, extremamente competente é no agro, né? Você olha a produtividade que nós temos, a capacidade de fazer 2 safras, proteger o meio ambiente como a gente protege. Nenhum país do mundo tem um código florestal, nenhum país do mundo obriga o produtor a ter 20% de sua área em reserva em algumas regiões, em outras até 80% da área. Você compra uma área de 100 hectares, 80 você tem que preservar. E mesmo assim, esses produtores têm a pecuária mais produtiva do mundo, têm a agricultura mais produtiva do mundo. Tanto é que a gente é líder em exportação de quase todos os produtos, né? E além de ser líder em importação, nós estamos tendo uma grande agroindústria no Brasil. Então, quando você começa a, não vou falar agredir, mas tirar a competitividade do setor que você é excelência no mundo, você pode comprometer o futuro desse país. Então, realmente eu não sei o que está passando na cabeça do governador, qual é a visão de mundo que ele está enxergando, não sei quem é que está o orientando. Quando você está no poder, você tem muitas orientações, né, de todos os lados. Às vezes alguma orientação dessa abriu um horizonte que na visão do governador foi positivo, mas na nossa foi um grande equívoco. Quais foram as alternativas que vocês apresentaram ao governador para que ele não fosse avante com essa taxação? Primeira coisa que a gente pensou é redução de custos, né? Se eu tenho um projeto audacioso a fazer, o exemplo do Zema em Minas Gerais foi muito inteligente, né? Ele reduziu o custo. Por exemplo, Minas tinha 3 aviões oficiais, ele vendeu quase todos, ficou só com um, né? Ele reduziu a máquina ao máximo, pôs o pagamento dos professores em dia. O professor está 3, 4 meses sem receber, né? Ele fez essa gestão. Nós apresentamos isso para o governador, que a gente precisava cortar o tamanho do estado, diminuir o estado, né? Qualquer estado, não é o estado de Goiás, qualquer estado ele é um ser amorfo, gigantesco, pesado, ineficiente e lento, né? E ele é voraz, tudo que eu ponho na frente do estado ele devora. Só tem uma maneira de eu diminuir a voracidade do estado, é diminuir o recurso na frente dele. Porque aí o Estado começa a gerir melhor os recursos que ele tem. Esse foi um ponto de vista que nós abordamos. Outro ponto de vista que nós abordamos: se você vai taxar, por que taxar alimento? Por que você não taxa cigarro? Aumenta 2% no imposto de cigarro, aumenta 1% no imposto da bebida alcoólica, aumenta 1% na internet. Estou dando alguns exemplos que a gente está pensando assim. O que é supérfluo? Artigo de luxo. Aumenta o querosene do combustível de avião. Então, mas quando você aumenta a arrecadação, ou taxa, ou imposto, ou contribuição, o que quer que seja, no alimento, no fim do dia, quem vai pagar mais é a população mais carente. Porque não tem imposto que fica na mão do empresário só. Ele simplesmente repassa ou ele diminui a produção. Se ele consegue repassar, ele transfere para a camada que compra isso dele, a camada mais baixa da população. No caso das commodities agrícolas, elas são precificadas no mercado internacional. Então, se eu tenho mais ou menos lucro, eu invisto mais ou menos na minha atividade. Vou te dar um exemplo claro que salta aos olhos. Divino Ronaldo, pega o preço da carne bovina.
os produtores de boi gordo no Brasil estão sofrendo absurdamente. Hoje, cada boi confinado que você encaminha para o frigorífico, você está perdendo de 700 a R$1.000 por animal. Por que tem essa diferenciação? Pelo tamanho do confinamento, a dieta que você utiliza, o genótipo do animal, a raça do animal. Então você tem essa variação. Os produtores estão diminuindo cada vez mais o gado confinado. Tanto é que se você andar no estado de Goiás, o que você vai ver? Você vai ver pastagens e passagem virando agricultura, porque ele não ganha dinheiro com a pecuária. E isso está fazendo o preço da carne continuar alto. A população compra menos carne, está comprando cada vez menos carne e o preço não cai, porque a produção cai junto. Então, quando eu taxo o alimento, no final do dia a conta fica para a camada mais frágil da população. E nós vamos ver isso acontecer nos próximos meses. Infelizmente, né, Enio? Bom, vamos torcer para que nessa votação híbrida que vai acontecer hoje à tarde, que alguns deputados possam rever as suas posições, voltando atrás e não aprovando essa taxação. Grande abraço para você, Enio. Mais uma vez, eu te agradeço por participar conosco aqui no programa. Eu posso fazer um último comentário? Perfeito. Vamos lá. A grande parte dessa culpa não é só do governador ou só dos deputados. Eu queria chamar a atenção da população. Nós precisamos ter memória. Nós precisamos lembrar das coisas. Alguns atores políticos tomam algumas decisões porque acreditam que a população vai esquecer. Daqui 2 anos, nós vamos ter eleições para prefeitos e vereadores. Nós precisamos escolher com muito cuidado quem vão ser nossos prefeitos, quem não vão ser nossos vereadores. Alguns desses deputados estaduais que lá votaram contra a produção de alimento, eles vão estar nas suas bases tentando eleger os seus vereadores e os seus prefeitos, porque daqui 4 anos eles vão precisar dessa base para apoiar suas candidaturas. Então, independente de como você pensa, independente de como você acredita, guarde os nomes das pessoas que votam contra o seu interesse ou contra a sua visão de mundo. Daqui 2 anos, vereadores que são apoiados por esse tipo de deputados que você não concorda, não vote neles. Se você concorda, vote neles. Agora, se você não concorda com o que o deputado fez, quem anda perto dele, evite votar nele. Então, a decisão maior está na mão do cidadão brasileiro. Ele escolhe em quem ele votar. Agora, para votar, você tem que olhar o passado, o que esse cara fez, o que ele aprovou, as leis que eles estão aprovando. Lhe agradam? Se lhe agradam, vote nele. Se não lhe agradam, se lhe desagradam, retribua da mesma maneira. Não vote nesses deputados. Se nós começarmos a fazer isso com os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República e governadores, nós vamos ser ouvidos. Caso a gente continue votando sem pensar muito, sem analisar profundamente, votando por votar, nós vamos continuar sendo decepcionados constantemente por quem nos lidera. Enio, foi dado o recado, muito obrigado, grande abraço. Um grande abraço, um abraço a todos, que Deus nos ilumine, tchau, tchau. Essa foi a participação do meu amigo Enio Fernandes. Agora eu estou na linha com Ivan Bruselli, que é produtor rural e que esteve ontem lá na Alego, na Assembleia Legislativa, que acompanhou de perto todo aquele movimento que aconteceu lá. Voltou de Goiânia ontem à noite ainda e vai nos contar o que aconteceu na Alego, por que os produtores invadiram a plenária. Bom dia, Ivan, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Morada no Campo. Bom dia, Divino Ronaldo, bom dia, ouvintes da Morada do Campo. Então, Divino Ronaldo, ontem, né, aconteceu que imprevisto, a gente estava lá representando, junto com o Lavinho e toda a diretoria do Sindicato Rural lá, representando os produtores, e a votação parecia que ia ocorrer normal, só que já estava o sentimento que não ia conseguir passar essa votação. E a gente tinha uma impressão que ia acontecer alguma coisa diferente, mas não sabia o que ia acontecer. De repente aconteceu que invadiram lá o plenário e
e deu aquele fuzuê todo lá, né? Graças a Deus ninguém machucou, foi um negócio que não teve pancadaria, nada, né? Só deu um susto mesmo os seguranças lá de Divino Ronaldo. O presidente da Assembleia, o deputado Lissauer, ele chegou a falar depois que foi um ato de vandalismo e que ele apoia o agronegócio, mas que ele não apoia esse tipo de atitude. Você que estava lá, que viu tudo de perto, você acha que foi um ato de vandalismo ou não? Simplesmente foi um ato de revolta? Foi assim, o produtor tá muito insatisfeito, tá muito uma revolta grande e se sente impotente, porque apoiou aqueles candidatos que se dizia do agro, que apoiava o agro, e a emoção ali muito forte. Aquilo foi um negócio muito rápido. Se você analisar o vídeo, a gente nem sabe como começou, né? Praticamente empurrou o pessoal na porta e já foi empurrando, entrando plenária dentro lá. Não foi assim, não dá para falar também que é vandalismo, não teve quebra nenhuma, não agrediu ninguém, né? Graças a Deus ninguém machucou, né? Mas assim, foi mais o susto mesmo, né? Muitos deputados que estavam contra o agro correram, né? Lá você só viu o deputado pegou o risco ali, né? Sumiu o deputado, né? Na hora ali os deputados sumiu, né? E os que estavam a favor ainda ficou lá ainda para contrabalancear lá ainda, dar uma mão e tal. Mas foi uma emoção que teve ali na hora ali que o pessoal fez, né? Não vou falar que foi certo ou errado, né? Ivan, hoje à tarde deverá acontecer a votação, só que desta vez não haverá a presença do público, o que já era esperado, e também a votação será híbrida, ou seja, aqueles deputados que vão votar favoravelmente ao projeto, eles poderão votar da casa deles ou de onde eles quiserem, né, sem ter ali o pessoal fazendo toda aquela pressão. Você acha que isso pode fazer com que o projeto seja aprovado mais facilmente, já que eles não vão sofrer a pressão dos produtores? Olha, pode ocorrer que seja aprovado mais facilmente. Também pode ocorrer, no caso, por exemplo, Carlos Cabral está viajando, né? Eu entendo que ele pode votar, né, agora, né? Como ele não pode ter a desculpa de não votar, né? Leda Borges também está viajando, também não está lá, também pode votar, né? Quem sabe pode ter uma surpresa no placar. Tudo pode ocorrer. E vai também depender da orientação que nós vamos ter hoje, de ficar ou manifestar ou não, mesmo que a gente não possa entrar lá dentro hoje, mas talvez a gente possa ir lá para fora manifestar, né? Vamos ver a orientação aí dos nossos líderes, né? Ivan, eu entrevistei ainda há pouco o Enio Fernandes e eu fiz uma pergunta para ele, eu vou fazer a mesma pergunta para você. A impressão que dá, e o Enio participou de uma reunião com o governador Caiado na última segunda-feira, a impressão que dá é que o governador está de birra com o agronegócio. Ele sempre foi eleito em função do agronegócio, ele sempre se postou como representante do agronegócio. Você acha que existe uma birra dele? E se existe, por que ele estaria com essa birra toda com o agro? Olha, eu não sei se ele está com essa birra, eu não sei por quê, porque nós do agronegócio sempre ajudamos a eleger o governador Caiado, né? Eu, inclusive, meu pai, sempre participamos, pedimos voto para o governador, né? Tinha uma outra frente que não apoiava, mas uma grande parte do agro sempre apoiou, e tá aí a votação das urnas, que teve Rio Verde e toda a região, ele teve mais de 50% dos votos válidos, né? Eu penso que essa questão aí que realmente não tem o motivo dele aprovar essa lei agora aí, né? O que o produtor também está magoado a forma que ele está tratando o produtor, né? Ele está tratando o produtor como ele chamou de grupos, né? Como que ele não governa para grupos, que ele falou assim, não falou a parte boa, que o produtor produzir alimentos, né? Que hoje o produtor está passando uma dificuldade, está mais de 20 dias nas lavouras sem chover, não sabe se vai produzir, empatar o custo ou se vai
produzir abaixo do custo, né? O produtor da pecuária tá com a forca aí, ó. A pecuária tá diminuindo, o produtor hoje da pecuária tá tendo mais de R$400 por boi de confinamento, quem que fez esse confinamento. Então, na hora de dividir na receita líquida, não é sobre a receita líquida, é sobre o bruto. E esse 1,65% do bruto vai equivaler a 12% da nossa renda líquida, vai comprometer em muito o produtor rural. Ivan, eu agradeço sua participação aqui e torcer para que essa taxação não passe, para que o produtor rural, para que o povo goiano não seja penalizado mais uma vez. E parabéns pela atitude de vocês ontem, parabéns pela pressão que vocês têm feito. Paralela a tudo isso, ainda tem a pressão que vocês estão fazendo lá em Brasília e aqui em Rio Verde, na BR, em frente ao tiro de guerra. Muito obrigado e um grande abraço para você. Obrigado, Divino Ronaldo, obrigado, né, ao seu importante programa, dizer que o Sindicato Rural está sempre presente em todas as manifestações. Nosso presidente Olavinho está mais de uma semana lá em Goiânia, né, e também estamos presentes lá em Brasília. Então estamos sempre representando o produtor rural. Eu conversei com o produtor rural e que é membro também da diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde, Ivan Bruselli, que esteve ontem lá na Assembleia Legislativa, acompanhou de perto todo esse imbróglio que aconteceu lá. E hoje à tarde, novamente, tem a votação, só que dessa vez sem a presença do público e, conforme nós dissemos, será híbrida. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.